Bahia Record está de volta falando de futebol com a análise do comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Silvio, a gente começa falando do Vitória. Muita concentração aí para o jogo de sexta-feira contra o Americana, às 9 da noite? Concentração e preocupação do treinador Wagner Benassi. Ele hoje fez um treinamento especializado, né, que ele gosta muito de treinar com bola. É um treinador que gosta realmente de trabalhar, Wagner Benassi. Não tem esse negócio de ficar trabalhando só um turno. Ele exige dos seus jogadores e hoje ele fez um treinamento com bola e aproveitou a volta do Nino Paraíba, que sentiu na partida contra o Salgueiro, não pôde participar. Ele vai ter problemas na defesa, porque o Gabriel e o Léo Fortunato vão jogar, porque os dois titulares, o Alisson está machucado e o Maurício levou mais uma vez o terceiro cartão amarelo. Sai com o Fernandinho na lateral esquerda e o goleiro Fernando. Aí no meio de campo ele já teve outro problema. Ele perdeu o jogador Zé Luiz, pelo menos momentaneamente, porque Zé Luiz não treinou hoje, ficou afastado do treinamento. Aí ele botou um meio de campo com o Neto Coruja, com o Esdras, aquele mesmo Esdras que foi revelado na divisão de base e que fez um bom campeonato baiano. O Wellington, que é da safra antiga, né? E o Lúcio Flávio. E na frente, como ele não pôde contar com o Neto Baiano, ele promoveu o jogador Fábio Santos à condição de titular. Se o Neto Baiano não melhorar até sexta-feira, ele vai jogar ao lado do Marquinhos. O Fábio Santos e o Marquinhos comporão o ataque do Esporte Clube Vitória para esse jogo. Agora, Silvio, depois dessa vitória, né, em cima do Salgueiro. Do Salgueiro. O clima no Barradão, o clima nos treinos e também essa expectativa, né? Acho que muda tudo, né? Fica tudo bem mais tranquilo, bem melhor até. É claro que muda, muda o ambiente, né? Porque o ambiente estava um tanto quanto carregado com a presença do Geninho. O Geninho estava, às vezes, extrapolando nas suas decisões. Não dava vez a jogadores como Marquinhos. Marquinhos foi reconduzido por Wagner Benassi à condição de titular e não pode ficar de fora do time do Vitória, um time que está buscando classificação na Série A. Conversou com o Neto Baiano, pediu a Neto Baiano que deixasse de conversar fiado, de estar dando muita entrevista, para se preocupar mais em jogar bola. E o Neto Baiano ele pode se preocupar com isso, porque ele sabe jogar bola, ele é um goleador, ele bota a bola para dentro e é o artilheiro do time do Vitória. Então o ambiente mudou muito depois do jogo contra o Salgueiro e a gente espera que seja uma retomada do Vitória para a alegria da sua torcida rumo à Série A em 2012, que eu creio que o Vitória vai chegar. Pois é, exatamente isso, Silvio, que eu queria perguntar. Nesse jogo de sexta-feira contra a Americana, venceu. O Vitória precisa de um resultado bom. Ele precisa recuperar o tempo perdido em casa, porque o Vitória tinha um slogan do Vitória, caiu no Barradão, pode encomendar o caixão. Hoje não, hoje é diferente. Caiu no Barradão, eu não sei o que vai acontecer. Esse jogo contra a Americana pode ser um jogo-chave para o Wagner Benassi, o reencontro do time com a torcida, o Wagner Benassi no comando, o técnico, já deu uma outra estrutura tática e técnica ao time. Ele vai jogar no 4-4-2, ele diz que fora, quem quiser que comente, mas ele joga no 3-5-2, a depender do adversário, como ele fez no jogo contra o Salgueiro, para evitar os jogadores altos do Salgueiro chegarem mais na área. Ele botou 3 zagueiros, volta para o 4-4-2, sai com o Neto Coruja, Esdras, Wellington, Lúcio Flávio no meio de campo, podendo o Zé Luiz entrar ao lado do Neto Coruja, e sai com o Marquinhos, Fábio Santos ou Neto Coruja na frente. Pronto, não tem mistério. O treinador não pode inventar. Treinador que inventa demais, a coisa fica realmente muito difícil. Pois é, Silvio, e precisando de uma reação rápida do time na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do Vitória, Wagner Benassi, não deu folga essa semana para o elenco. Mas os jogadores não reclamaram, não, do trabalho duro. Vocês estão com treinos de manhã, de tarde, né, bem intensificados, assim. Você acha que isso contribui ou atrapalha? Com certeza contribui, né? Trabalhar no futebol nunca é pouco, né? Então, se souber dosar, igual o professor está sabendo dosar junto com o Ednilson Senna, é sempre válido para a gente melhorar cada dia. Agora, essa coisa de manter o segredo sobre os 11 que são escolhidos, o Benassi sempre faz isso, né? Você acha que de que forma essa atitude do treinador interfere no elenco? Acho que para a gente é tranquilo, né? Que a gente está acostumado com isso, né? Vários treinadores gostam de esconder o jogo, até para que o adversário tenha um pouco de dificuldade para encaixar com a marcação no nosso time. Então, se ele está fazendo isso é porque ele sabe melhor para a equipe, então acho que também é válido. Agora, nessa de segredo, né, que todo mundo ninguém sabe, você apostaria? Você acha que time seria esse que vai enfrentar o Americano sexta-feira?
Acho que os melhores, né, no decorrer da semana, vão ser os 11 melhores que o professor vai colocar em campo. Acho que todo mundo está trabalhando, todo mundo tem qualidade para ser o titular, então ele vai saber as melhores opções e vai colocar o melhor do Vitória em campo na sexta-feira. É importante o treinamento, até porque o treinador chegou há pouco tempo, precisa conhecer melhor o grupo, mas eu acho que tudo tem que ser dentro do equilíbrio. Você não pode treinar muito e nem você treinar muito pouco, você tem que ter o equilíbrio disso. E isso aqui a gente faz bem. Lógico que agora, pelo treinador não conhecer o grupo inteiro, acaba treinando um pouco a mais, mas eu vejo que daqui a pouco entra na normalidade. É bom que deixa todo mundo preparado. Lógico que ele avisa individualmente, um dia antes do jogo, quem vai entrar jogando, pode ter certeza que fica sabendo. E sim, todo mundo está pronto, todo mundo preparado, é bom que ele motiva todo mundo. Tem várias, sim, variações, joga às vezes com 3 zagueiros, com 3 volantes, com 2. E é bom estar todo mundo pronto e aqueles jogadores que forem escolhidos, pode ter certeza que vai fazer o melhor. Zé Silva, a gente viu aí os jogadores falando, né, dessa questão do esquema imposto aí pelo técnico Wagner Benazzi, que tem esse estilo meio durão de trabalhar muito, né, de cobrar dos jogadores. É isso mesmo, né, Silvio? O caminho é por aí. É um durão sem ser um cara radical, é um cara maleável. Alguns jogadores já estão falando, gostei do estilo do treinador Benazzi, porque ele conversa com os jogadores, ele chega no pé do vidro, vai lá, bate papo com o jogador, ele quer saber do jogador quais são as necessidades até fora de campo, o que é que está acontecendo com o jogador, e isso torna-se um paizão. Aí fica ganha confiança também do jogador. Ganha confiança do jogador. E é isso que é preciso do treinador. Não, aquele treinador ficar com aquela protuberância abdominal, como o Geninho ficava na beira do gramado, ele não cuidava de estar falando para o jogador, não cuidava de consertar o esquema tático dentro do campo. Com o Wagner Benazzi é diferente. E olha que Wagner Benazzi pode até dar errado no Sport Clube Vitória, mas é um treinador que sempre triunfou. É um treinador que sempre pegou embaixo e botou em cima. Sempre foi assim Wagner Benazzi. É um treinador de ascensão no futebol brasileiro. E eu espero que no Vitória ele possa produzir um trabalho que leve o Vitória à Série A em 2012. E a gente ouviu também um dos jogadores do Vitória falando, Silvio, de variações, né, em relação ao esquema tático, a jogar com 3 zagueiros. Mas pela característica do Benazzi, ele vai procurar manter uma linearidade, né? Uma constância em sua equipe ou não? Ele vai ficar testando até chegar no... Não. A ideia dele é outra. Ele naturalmente saiu para esse jogo, como já dissemos, contra o Salgueiro, com 3-5-2, porque o time do Salgueiro tem jogadores altos na sua linha de ataque. Então, o que ele se preocupou? Ele se preocupou com jogadores de menos estatura na defesa do Vitória. Então, ele tinha um Gabriel, que não tem aquela estatura toda. Então, ele se preocupou em dar uma maior estabilidade, colocando o Léo Fortunato e o Maurício. Saiu com 3 zagueiros, soltando os 2 laterais e prendendo os 2 volantes. E introduzindo os volantes no meio dos zagueiros. Isso dificultou, que o Salgueiro não conseguia chegar na defesa do Sport Clube Vitória. Facilitou o trabalho, Vitória ganhou 2-0. Agora ele já disse que em casa vai sair no 4-4-2. Aí você pergunta, mas 4-4-2 com Neto, Coruja, Esdras e o Wellington são 3 volantes. Não, o Wellington é um jogador mais de aproximação, como um Dionis, que joga no Bahia, pode ser aproveitado até na segunda bola no chute. Em relação ao adversário, Silvio, Americana, o que você acha? É complicado? É complicado, está fazendo uma bela campanha, embora a gente não conheça a fundo o time do Americana, mas está fazendo um belo trabalho e tem um atacante que é perigosíssimo, que não se pode vacilar com ele, que é o Dodô, que é o atacante dos gols impossíveis e dos gols bonitos, né, como ele é chamado no futebol brasileiro. Então não pode vacilar, não pode deixar o cachimbo cair, porque senão o Dodô bota na rede. Então já há uma preocupação da defesa do Vitória, porque essa defesa vai ser composta por Gabriel e Léo Fortunato. Embora o Gabriel diga que não tem problema nenhum jogar ao lado do Léo Fortunato. Mas é uma defesa que deixa a torcida preocupada nesse sentido de ter um atacante perigoso como o Dodô do lado da Americana. Silvio, só para encerrar aqui a nossa conversa sobre o Vitória, você falava aí que acredita no retorno do Vitória à Série A do Campeonato Brasileiro, mas para que isso aconteça matematicamente, o Vitória precisa vencer esses jogos, esses 4 últimos jogos aí da rodada? Ele precisa pontuar dentro de casa e dar uma beliscadinha lá fora. Se ele pontuar nesses 4 jogos seguintes aí, é uma beleza. Ele entra no grupo dos 4
E eu acho que o Vitória entrando no grupo dos 4, com o treinador Wagner Benazzi, vai ser muito difícil o Vitória sair. Perfeito. Agora a gente vai falar do tricolor. Hoje, depois do treino coletivo, o técnico René Simões comentou e criticou a arbitragem na última partida. Veja. Eu sempre digo que os 11 jogadores que começam jogando o jogo são jogadores do meu bom sono. Porque eu decido e vou dormir e antes do jogo, normalmente eu durmo muito bem. É difícil eu ter um jogo antes do jogo que eu não durma bem. Mas os jogadores do meu pesadelo estão sentados atrás de mim na hora do jogo. Então, quando o pesadelo vem, eu olho para trás e vejo quem pode resolver os meus pesadelos. Foi o caso de domingo, né? Os 3 que entraram muito bem. Então, esse cuidado... Não... Eu acho que o Paulo e o Thiago provavelmente serão a dupla que vai jogar ali por coerência, por tudo. Vamos ver quem é que fica mais para o lado esquerdo, quem vai ficar mais para o lado direito. Isso é uma questão de ajuste. Eu acho que tanto um como o outro. Eu acho que o Paulo se ajusta muito, talvez se ajuste melhor pelo lado esquerdo do que o Thiago, embora também jogue ali pelo lado esquerdo. A gente tem que perceber que o Bahia está aqui e tem que ter cuidado nessas coisas. Então, sido todo jogo, né? Todo jogo. O do São Paulo foi o que mais me incomodou, né? Porque você está jogando mal, né? Você sente que está num dia ruim, as coisas não estão caminhando bem. Aí você tem um pênalti que pode te ajudar a resolver o problema, e esse pênalti não é dado, aí você vê que a noite vai ser escura mesmo, né? É um pleonasmo, mas a noite seria escura mesmo. Silvio, a gente viu aí, né, o René Simões falando sobre as mudanças que ele fez e que agradou o técnico do Bahia e também sobre a questão que a gente abordou ontem também, que é a revolta, né, tanto do presidente do Bahia quanto do técnico e também dos torcedores em relação à atitude de alguns árbitros em determinadas partidas envolvendo o Bahia, não é? Olha, tá